Hoje eu vou explicar para vocês quais são os 5 pilares para vocês terem uma horta produtiva como essa minha aqui. Uma horta produtiva é aquela horta que quando chega na hora de colher você tem produto bonito, bom, saudável, nutritivo, tá? Então você vai conseguir abastecer aí a sua família, produzir o seu próprio alimento ou então vender, gerar uma renda. Para você ter uma horta de boa qualidade, você tem que obedecer esses 5 critérios, tá bom? E eu vou explicar cada um deles para vocês agora. Vem comigo! O primeiro critério, que é muito importante e que uma vez que você errou nisso vai dar muito trabalho para você refazer, é a implantação. A implantação tem que ser pensada e bem feita para que a planta possa ter as condições necessárias para ela desenvolver. O que é isso que você precisa pensar na hora de implantar uma horta? Primeira coisa que a planta precisa é luz. Então muitas vezes você tem uma horta e ela não está produzindo bem, está dando muita praga, muita doença, você não entende o porquê e muitas vezes é a localização que você colocou essa horta. A horta ela precisa ter luz direta, ou seja, o sol tem que estar batendo nas folhas pelo menos 4 horas por dia. Então o ideal é que tenha a luz no tempo todo, né? Então se na sua região tem luz 8 horas, 10 horas por dia, o ideal é o sol pleno, né? Que é o dia todo batendo sol. Entretanto, quando a gente pensa em agricultura doméstica, né, que a gente leva a agricultura para dentro de uma casa, um ambiente onde tem parede, onde tem menor espaço, nem sempre a gente vai ter aquela insolação durante todo o dia. Olha só, aqui em casa tem luz em abundância, tá? Tô nesse calorzão aqui, nesse sol, tá? Então, você precisa de uma área que tenha pelo menos 4 horas. Outra coisa também, quando a gente faz plantio encostado a muro, a produção tende a ser menor. Por quê? O muro esquenta muito, então a planta fica no local muito mais aquecido. As hortaliças elas gostam de climas mais amenos. Quanto mais calor, a minha irrigação tá ligando. Quanto mais calor, mais essa planta vai transpirar, então ela vai gastar mais energia para poder abaixar a temperatura dela, então a energia vai ser gasta em outra coisa que não a produção de fruto, de folha, então você acaba perdendo com isso. Outra coisa também é locais que tem muito vento. A minha casa é um exemplo disso, aqui bate muito vento. Então a produtividade também não é boa, porque o vento vai desidratando as plantas. Além disso também traz muita doença, muita praga, né, que vem através do vento. Então é muito importante nessa etapa de implantação você fazer a localização, ver onde está o norte, onde que está o sul, leste, oeste, colocar o canteiro de forma certa, tá? Tem a melhor posição, se o canteiro é leste-oeste, norte-sul, isso também tem que ser levado em consideração. Então, para você aumentar a sua produtividade, os detalhes são muito importantes. Então, localização tem que ser ensolarada, a face norte, né, que é onde a gente recebe mais sol, aqui no Brasil, no hemisfério sul, né, se você está no hemisfério norte, então vai ser a face sul que recebe mais luz, mas para nós aqui no Brasil é a face norte. Então a face norte, ela é a face que chega mais iluminação. Então o sol vem aqui do leste, vai para o oeste, então essa face toda vem. Então a face norte tem que estar geralmente livre, tá? Livre de árvore alta, muro, para que a luz possa entrar. Então isso tudo tem que ser pensado, que se você montou seu canteiro no lugar errado, depois você vai ter que remontar em outro lugar, tá? E também na hora de você montar o canteiro, você fazer um bom preparo do solo, tá bom? Então esse é o primeiro pilar. Se você não tem essas condições de iluminação, 4 horas por dia, não aconselho você fazer uma horta, porque você não vai ter sucesso e você vai ficar frustrado, tá bom? E outra coisa, regiões muito quentes também têm mais dificuldade. Em geral, as regiões com o clima mais ameno conseguem produzir hortaliças, principalmente as folhosas, com maior facilidade. Se você é de uma região que tem muito calor o ano inteiro, região norte, região nordeste, vocês vão conseguir produzir também, mas tem uma limitação aí dentre o período.
tá? Não é o ano inteiro que você vai conseguir produzir as hortaliças. Então tem que observar sempre a tabela de plantio, ok? Vamos agora para o segundo passo. O segundo pilar, que eu acho o mais importante de todos, e é a parte da agricultura que as pessoas menos sabem fazer, onde elas mais erram, que é o preparo da terra, a adubação, né? Então, quando você monta o seu canteiro, você tem que fazer o preparo dessa terra. Você tem que corrigir a acidez, você tem que fazer a calagem, né, para corrigir a acidez. Você tem que colocar nessa terra todos os nutrientes que as plantas precisam, né? Quais são os nutrientes que as plantas precisam? Elas precisam de pelo menos 13 nutrientes que são essenciais para ela. Então, se não tiver um desses nutrientes, ela não vai conseguir completar o ciclo. E se faltar, não tiver em condições adequadas também, ela não vai ter um bom desenvolvimento e vai ter inúmeros problemas decorrentes a isso. Então, o que a gente tem que fazer na hora de preparar, né, adubar esse solo, fornecer esses nutrientes? Tem que fornecer todos os nutrientes. Mas, Mariana, eu coloco NPK. NPK. São 3 nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio. Eu não falei que precisa de pelo menos 13 minerais essenciais? Você está fornecendo 3. Então, não ache que sua adubação vai ser boa. Ao longo do tempo, isso daí vai refletir na saúde das suas plantas, né? E você vai começar a ter baixa produtividade, muito ataque de pragas e doenças. Então, a longo prazo, isso não se sustenta. A longo prazo, você tem que fazer uma adubação bem feita e equilibrada, sem excessos. E isso aí, ao longo do tempo, você vai deixando o seu solo cada vez mais saudável e com isso a sua produção vai aumentando cada vez mais. Outro erro que vocês cometem muito é assim, ó, vou montar minha horta aqui na minha casa, aqui no meu sítio e mandei já vir a terra preta, não sei da onde aí, que é uma terra muito boa. Você vai, monta o canteiro com essa terra maravilhosa. Primeira produção vai ser ótima, segunda produção vai ser ótima, terceira já começa a diminuir, quinta já... De repente você já não consegue mais produzir naquela terra. Por quê? Você colocou uma terra boa, tinha muito nutriente, a planta foi consumindo, foi absorvendo, foi retirando dali e depois você não repôs aquilo. Então aquele solo foi se esgotando ao longo do tempo. E é o que acontece com a maioria das pessoas que fazem esse tipo de coisa. Então a adubação ela tem que ser frequente. Então tem adubos, né? Tem produtos que a gente vai colocar anualmente, tem produto que a gente vai colocar cada vez que a gente faz um plantio. Então tudo tem a sequência correta, a quantidade correta para você ir melhorando cada vez mais a qualidade desse solo e deixando ele curado, saudável, equilibrado. Tá bom? Então, aqui na minha horta, por exemplo, né, eu desenvolvi um sistema que eu chamo de sistema de horta produtiva, né, e dentro desse sistema, a adubação que eu utilizo aqui é uma adubação orgânica, então eu não coloco nenhum tipo de adubo com alta solubilidade, né, esses adubos industrializados, assim, muito solúveis, que pode desequilibrar o meu solo, pode causar uma contaminação em lençol freático, então eu não uso nada disso. A adubação é estritamente seguindo o sistema orgânico. Então aqui eu faço, uma vez por ano eu faço a calagem, quem nunca viu o meu vídeo de calagem assista lá, né, que tem o vídeo. Eu faço também uma fosfatagem, que é a aplicação de um fosfato, uma fonte de fósforo, também faço isso anualmente, tem um jeito certo de fazer isso. E toda vez que eu vou plantar, eu coloco uma fonte de adubo orgânico. Aí eu posso usar a torta de mamona, composto orgânico que eu preparo aqui com os meus resíduos. É muito importante você utilizar os seus resíduos. Também utilizo bocache às vezes. Então eu vou variando. Você pode usar esterco de galinha, esterco bovino, né? Então é uma fonte de adubação orgânica. E sempre que eu vou identificando alguma deficiência nutricional, eu vou fazendo uma adubação de correção. Para isso eu tenho preparado aqui também já, que faz parte desse sistema, um adubo que é um fertilizante foliar, que é conhecido como super magro. É um fertilizante foliar muito utilizado na agricultura orgânica.
Eu também utilizo isso e também utilizo o gesso agrícola, tá? O gesso agrícola também é um produto muito importante que tem uma função maravilhosa, principalmente dentro de uma agricultura que é orgânica, que tem a tendência de deixar a matéria orgânica no solo por mais tempo, evitar o revolvimento. Então, o gesso agrícola ele tem uma função importante nessa parte de levar os nutrientes para camadas mais profundas sem revirar o solo e expor e perder matéria orgânica, tá bom? Então, isso daí eu acho o passo fundamental, é uma área muito carente, poucas pessoas sabem fazer e poucas pessoas sabem ensinar isso também, passar para frente esse ensinamento, tá? E depois que você adubou, né, vem o terceiro passo. Vamos ver o terceiro passo? O terceiro passo, e não menos importante, é o plantio, tá? Então, depois que você já preparou o seu solo, já está apto para receber as plantas, você vai precisar fazer o plantio. Então, você tem que saber também que cada hortaliça, ela tem a melhor forma de você fazer um plantio. Algumas vão ser propagadas, né, plantadas através da semente, outras vão melhor através das mudas, então você pode comprar uma muda pronta ou você pode preparar um berçário aí para você fazer as suas mudas, né? Compra suas sementes, faz as mudas. Então, algumas hortaliças preferencialmente você tem que plantar através da semente. Por exemplo, a cenoura. A cenoura você tem que plantar através da semente, porque se você fizer uma mudinha, ela não tolera esse transplante de um lugar a outro. Então, as abóboras, moranga, pepino, geralmente a gente faz o plantio em semente, tá? Agora, outras hortaliças como alface, rúcula, essas folhosas, preferencialmente a gente faz por muda. Poderia fazer por semente? Poderia, sim, claro que poderia. Entretanto, você perde um tempo de canteiro até que essa semente germine, ela fique num tamanho, né, para começar a crescer. Então aí já perdeu uns 30 dias de canteiro. Então, é melhor você usar um espaço menor para você produzir a sua muda e depois você já traz para o seu canteiro ela lá com umas 2, 3 folhinhas definitivas, né? E já começar a crescer. Então, você ganha tempo de produção e isso é importante, principalmente para a gente que tem áreas pequenas e tem que produzir muita coisa, tá? Outra coisa também que a gente tem que respeitar é a época de plantio. Então, se na sua região, né, época de plantio é dividido por região, não tem uma época única para o Brasil inteiro. Um país de dimensões continentais como o nosso tem diferença em temperatura, em horas de sol. Então, cada região do país vai ter um tipo, uma recomendação de plantio naquele mês, naquela época, tá? Então, todo mês eu posto aqui para vocês, região sul, sudeste, norte, nordeste, quais são as hortaliças recomendadas daquele mês. Então, agora, por exemplo, aqui na minha região, estamos na época de plantar as abóboras, mas se eu plantar as abóboras na época de inverno, eu não consigo produzir, ela não vai dar as flores para formar o fruto, tá? Agora, em regiões mais quentes, como o norte e nordeste, pode plantar praticamente o ano inteiro essas cucurbitáceas, né? As abóboras. Então, tem essas variações e você precisa saber, igual agora mesmo. Então, virou a cenoura, por exemplo. A cenoura, você pode plantar ela durante o ano todo aqui na minha região, que é sudeste. Entretanto, quando é época de inverno, você tem que plantar uma semente de cultivar de inverno. Quando é época de verão, você pega uma semente que na genética dela, né, ela vai bem no verão. Então, você vai plantar uma cultivar verão. Então, eu posto lá também. Você pode plantar agora, dezembro, cenoura cultivar verão. Então, quando você vai comprar semente, tem que estar escrito se a semente é de inverno, se é de meia estação, se é de verão. Porque se você colocar uma semente agora no verão, uma semente de inverno, ela não vai germinar, tá? Então não tem nada a ver com o seu solo, não tem nada a ver com a sua adubação, com a irrigação, mas tem a ver com o tipo de planta. Então você tem que fazer o plantio da forma recomendada, semente ou muda,
na época correta, tá? E além disso também tem um espaçamento. Às vezes você vai lá, você plantou a sua cenoura, né? Na época correta, com o cultivar correto. Hoje é verão, começou o verão ontem. Coloquei lá a minha semente cultivar verão. Entretanto, eu não fiz o desbaste dela, não coloquei um espaçamento recomendado. Então vai dar um monte de cenourinha pequenininha, você vai achar que aí na sua área não produz cenoura direito, que o problema é a terra, e não tem nada a ver. Foi você que não fez o espaçamento correto entre as plantas. Então cada planta tem um espaçamento de plantio. A alface, eu vou colocar ela entre plantas 25 centímetros, entre linhas de cultivo 25 centímetros também. A rúcula, 5 centímetros entre plantas, entre linha eu coloco 20, 25. Tá? Então cada planta tem o seu espaçamento correto, tem que ser obedecido isso. Senão você não vai conseguir ter um produto padrão comercial, um produto bonito. Você vai achar que alguma coisa está errada e não vai saber o porquê. E é isso. Então, na hora de fazer o plantio, você tem que respeitar esses 3 quesitos. E o último e não menos importante, né, que eu acho, aliás, o mais importante, é o tipo de semente. Então, a qualidade genética dessa semente. Se é uma semente sadia, sem doença. Tem muitas doenças que a gente traz no campo na hora da semeadura, que já está ali na semente. Então, a semente tem que ser sem doença, sem praga, tem que ter uma boa qualidade, tem que ter vigor, né? Então, se você plantou lá um tomate, esse tomate cresceu todo mirrado, é porque aquela semente muitas vezes não tem vigor. Agora, você compra uma semente que às vezes é híbrida, que é muito vigorosa, você coloca lá e ela vem com força, porque tem vigor na semente, tá? Então, as qualidades genéticas vão colocar muito, vai influenciar muito na qualidade. Agora aqui, por exemplo, tá nascendo melancia. A melancia nasceu sozinha, que a semente estava na minha composteira. Eu não sei qual que é o tipo de melancia que vai nascer aqui. Muitas vezes a melancia comprada é fruto de uma semente híbrida, que tem variação genética. Então, na hora que eu colocar aqui, não vai ser a mesma melancia que eu comprei, vai ser diferente, porque tem variabilidade genética. Então, tudo isso vai influenciar. Se você vai comprar muda, mesma coisa. Comprei as mudas lá, né? A muda tá com doença, a muda tá bonita, tá verdinha, tá amarelada. Então tudo isso vai influenciar, que é a qualidade da muda. Tá bom? Então são esses os fatores aí, basicamente, né? Agora vamos para o próximo pilar. Agora o quarto pilar, tá? Que é a condução das plantas. Uma vez que você plantou, não necessariamente você vai colher. Essa história de quem planta, colhe, pular ou comer um pedaço aí da história, que é a condução. Se você planta, cuida, você colhe. Se você planta, não cuida, você não colhe. Então, plantou, tem que cuidar. Como é que a gente cuida de uma planta, conduz uma planta? Aí vai depender do tipo de planta. Primeira coisa é manter a umidade. A planta, quando ela fica seca, ela não consegue absorver nutriente. Se ela absorve nutriente, ela vai ficar mirrada, pequena, não vai ter força, não vai ter vigor para crescer. Então vai ficar fora daquele padrão produtivo, bonito. Outra coisa também, muitas plantas precisam de algumas podas ou então tutoramento. Por exemplo, o tomate, você precisa fazer as podas, você precisa conduzir ele de forma correta, tirando o excesso de haste, senão ele vai dar uma planta imensa, enorme, com frutos pequenos, porque toda a energia da planta vai ser dividida, né, naquele monte de galho, monte de haste, vai ter frutos pequenos e quando você tiver que fazer um controle de praga, doença, vai ser muito menos eficaz, porque você não consegue bater ou pulverizar em todas as folhas. Fica um verdadeiro esconderijo de praga ali. Então você tem que fazer. Quando você faz, por exemplo, a semeadura, né, o plantio através da semente de cenoura, rabanete, o que você tem que fazer depois de um certo tempo? Um desbaste. O que é o desbaste? Você vai retirando algumas plantas para deixar o espaçamento correto. Nossa, que calor, tô morrendo aqui. Então,
a condução é muito importante. Essa condução também envolve um monitoramento. Você tem que olhar para ver se as pragas estão atacando com muita incidência, se está causando muito dano, se está tendo doença, se está tendo deficiência de nutrientes. Então você tem que, aí vai entrar todo o seu conhecimento. Você sabe identificar uma deficiência de nutriente? Você sabe identificar quando é praga, que praga que é para você conseguir controlar, que doença, se é um fungo, se é uma bactéria, se é um vírus, tá? Então você tem que aprender a conduzir a planta. Algumas, por exemplo, o tomate, o quiabo, a berinjela, precisam de tutor, ou seja, precisam de alguma coisa, alguma haste para ajudar ela a se sustentar, senão elas caem. Então, algumas plantas precisam, outras não precisam, as folhosas não precisam, outras, né, você pode deixar correr o barco aí. Então, tem que saber, cada planta tem um jeito. Por isso que a gente que produz para consumo próprio, né, ou então um produtor que trabalha com orgânico, que tem que ter variedade de hortaliças, é mais difícil, porque você tem que saber um pouco de muitas hortaliças. Então você tem que saber das folhosas, você tem que saber dos seus refogados, né, que é berinjela, os repolhos, couve. Então é muita coisa para você saber, diferente de um produtor convencional, que ele só produz alface. Então ele só tem canteiro de alface, então o cara vai ser especialista em alface, ele vai entender tudo de alface, é muito mais fácil, né? Ele vai ter um ciclo único, é básico isso. Então, e essa condução também envolve o escalonamento, então você tem que saber quando plantar, quanto plantar, né? Para você ter sempre uma colheita, então é muito mais complicado, mais difícil, requer mais conhecimento quando você tem essa grande diversidade. Por exemplo, agora aqui na minha horta, ó, vou ver quanto que tem, ó, de folhosa, né, para salada tem alface lisa, alface crespa, só, a minha rúcula eu acabei de terminar aqui o canteiro. De refogado, né, tem repolho crescendo, couve-flor, couve de folha, também tem brócolis, tem pimentão, tem quiabo, berinjela, abobrinha, depois de raiz tem batata doce, tem também mandioca, tem beterraba. Então olha quanta coisa que tem. Então para você saber um pouquinho de tudo isso, você vai ter que ter algum conhecimento, senão alguma outra coisa você não vai saber fazer, tem que ir aprendendo aos poucos, tá? Então basicamente a condução é isso, tá? Poda, tutoramento, desbaste, fazer um escalonamento correto, que eu acho que para mim a parte mais difícil é o escalonamento, acertar isso. E o próximo passo então. O último passo, né, que é o quinto passo, que eu sempre deixo no final, porque ele é uma consequência de tudo que você vem fazendo ao longo do cultivo, que é controle de pragas e doenças. Então, é normal, é natural que você tenha praga e doença na sua área. O que não pode é um alto índice que cause dano, perda de planta. Isso não pode acontecer. Então, para que isso não aconteça, você tem que fazer o quê? Começa lá do começo. Se você não fez uma adubação correta, você vai desencadear um desequilíbrio no seu solo, e esse desequilíbrio tende a ter muito mais, as plantas tendem a apresentar muito mais praga e doença, porque a natureza ela é muito sábia. A natureza ela tende a ceifar, a eliminar o ser doente. Então, quando você vai perceber na sua horta, ou você já tem a sua horta, você vai entender o que eu estou falando. Quando você tem, por exemplo, várias plantas de tomate, tem uma que está sempre mais feia, porque ela está mais fraca, então as pragas vão todas nela, as doenças vão todas nela. Então elas vão acabar com aquilo ali. Então a natureza ela tende a ceifar o ser mais fraco. É fato isso. Então se você caprichou na adubação, ela tem energia, ela tem nutriente, ela tem força para combater, ela tem cálcio, né? Então a estrutura dela está resistente, não é qualquer praga que fura ela. Então ela vai ter bem menos consequências de ataque, de praga e doença, ok? Outra coisa, é normal ao longo do tempo
o seu solo ir se equilibrando. Você vai curando ao longo do tempo esse solo, que na maior parte são degradados, que a gente já degradou esse solo. Então, você tem um índice de contaminação de doença, tem esse índice de ataque de praga. Porém, com o tempo, isso vai diminuindo se você fizer um bom manejo de matéria orgânica e adubação do solo. Mas se você foi lá e notou que aquela planta está diferente, que está doente, primeira coisa que você tem que saber é diferenciar se é uma deficiência nutricional, uma queima de sol ou uma falta d'água ou um ataque de praga e doença. Aprendeu a diferenciar isso? Que tem método para isso, é um padrão, tá? Se você não sabe, veja lá a minha aula de deficiência nutricional, que eu ensino você a ver os padrões para diferenciar ataque de praga e doença de deficiência nutricional. Viu que é um ataque de praga e doença? A primeira coisa que você tem que fazer para controlar é identificar que praga que é essa, que doença que é essa. Tá? Eu identifiquei que é um percevejo que está atacando. Como que eu vou controlar isso? Que cauda orgânica que eu posso usar? Né? Como é que eu aplico? Então você tem que saber tudo isso para não causar um problema. Aplicou errado, errou, aplicou no momento, no sol quente assim, a planta vai queimar. Errou a dose, era para colocar 10 ml, colocou 100 ml, errou. A planta provavelmente vai sentir, vai ter apresentar uma toxicidade, vai apresentar uma queima de folha. Então tudo isso. Eu identifiquei que é uma doença. Que doença? É uma doença bacteriana, é uma doença fúngica, né? Porque você tem que saber distinguir, porque se for bactéria, eu posso aplicar uma cauda bordaleza. Se for um fungo, eu posso aplicar uma cauda bordaleza, eu posso aplicar uma cauda sulfocálcica, eu posso aplicar um extrato de alecrim. Então tem as opções para isso. Então você tem que aprender a identificar. E como que a gente aprende a identificar isso? É estudando. Não tem jeito, você tem que pelo menos conhecer, né, ter visto alguma vez na vida as características daquela praga, as características daquela doença, para que a hora que você vá para campo, você consiga identificar aquela doença ou aquela praga. Você só consegue enxergar o que você conhece, o que você não conhece, você não enxerga. Então, a partir desse conhecimento, desse estudo que precisa ter, você chega no campo e vai identificar. Identificou? Como é que eu faço o controle? Bom, tem um controle que é o controle mecânico, que é através das armadilhas, através da catação manual, né? Através de jatos d'água. O jato d'água é uma arma muito importante e muito utilizada principalmente na agricultura doméstica. Como são poucas plantas, você consegue ir de uma em uma, né, atacada ali, fazendo um jato d'água. Então, tem as vantagens também da gente ter uma agricultura pequena. Depois tem o controle, que é o controle biológico, que você utiliza produtos comerciais, que são fungo, vírus, fungo, bactéria, vírus não, tá? Fungo, bactérias, tem vírus também, tem vírus também que você pode colocar, insetos que naturalmente, como a joaninha, que consomem pulgões, tá? Tem o bicho lixeiro, então naturalmente já tem um controle biológico que é feito numa horta, principalmente nas hortas dentro do sistema orgânico que não utilizam grandes quantidades de produtos, né, de agrotóxicos que fazem mal aí para os inimigos naturais. Então você pode comprar alguns produtos que eles vão ser de baixa toxicidade ao ambiente, né, às pessoas, às plantas e ao ambiente como um todo, e você pode aplicar. Mas também tem o controle, que é o controle cultural. Controle cultural é você manter uma planta bem podada, arejada, não fazer plantio em área de baixada, que a área de baixada tem um ambiente muito favorável, né, uma umidade muito grande e para aparecimento de fungo. Então você tem que fazer a semente sadia, uma muda sadia, rotação de cultura. A rotação de cultura é primordial para a gente, consórcio, então ter variedade, né, para poder ter uma diminuição das doenças. Se você planta só alface,
com o tempo você vai começar a ter um monte de doença da alface que vai ficando ali, ela não sai, porque ela sempre vai ter o hospedeiro dela ali, né? Então aquela doença vai só aumentando, aquela praga vai só aumentando, o nematóide é uma delas. Se você planta a sua alface com o tempo, aí você vai, daqui a pouco você vai ter que pegar a sua roça e mudar de lugar, porque você não consegue mais usar aquela terra. E é assim que os produtores convencionais que tem muita incidência de praga geralmente fazem, né? O batateiro é assim, o batateiro é nômade, né? Ele vai numa área, esgota, vai para outra, esgota, vai para outra, é assim eles vão fazendo. Agora você cultivar, né, formar um solo, construir um solo ao longo do tempo, aí isso sim é viável, isso sim é realidade, isso sim é sustentável. Então, viu lá que tem a praga? Tem o controle mecânico, tem o controle biológico, tem o controle cultural e tem o controle químico. Só que a agricultura no sistema orgânico você não pode utilizar muitos produtos, a nossa quantidade disponível é pequena. Então a gente vai ter algumas caudas para a gente usar. Então a gente tem que sempre usar de forma preventiva, né, algumas coisas. Calda de leite é preventiva, porque não pode deixar, ir monitorando, não pode deixar infestar. Infestou, as nossas caudas não são tão eficientes para poder controlar, tá? Então tem que ir mantendo. A agricultura doméstica, a agricultura orgânica, a agricultura familiar como um todo, né, que é mais sustentável, pensando nessa sustentabilidade e um solo saudável, construindo um solo saudável ao longo dos anos, é uma agricultura que pensa no cultivo mínimo, né? Você mexe pouco no seu solo, você vai fazendo uma adubação para construir o teor de matéria orgânica e ao longo do tempo, geralmente aí 5, 7 anos, você consegue ter um solo equilibrado. Aí a partir daí você vai ter uma incidência de praga e doença muito menor, mais fácil de controlar, muitas vezes você nem precisa mais mexer, a própria natureza vai se encarregando de controlar, tá? Quer dizer que não vai ter praga nenhuma? Não, a ideia não é zerar a praga, a ideia é manter níveis que não causem dano para as plantas, tá? Então agora tá muito quente aqui, como vocês podem perceber. Eu tô aqui, ó, suando bicas. Agora é a época de quem? Do percevejo. Percevejo vai atacar agora, porque agora é a época dele. Então, já sabendo disso, se prepara. Tem alguns produtos que podem ser usados para o percevejo? Pode. Já está na sua mão? Já preparou? Porque você tem que usar, tem que estar tudo pronto, porque até você comprar ou até preparar, né? Então já tem que estar tudo preparadinho. E começar. Viu 1, viu 2, como é que eu vou fazer isso? A partir de que momento que eu vou fazer o controle? Então existe uma técnica, né, que está dentro desse sistema horta produtiva, que é o manejo integrado de pragas, né? O manejo integrado de pragas, ele vai dizer para você, olha, a partir de número X de praga, você tem que começar a fazer o controle. Então, você vai fazer as amostragens, olha, eu vi aqui nessa amostra que tem um percevejo, então dependendo da quantidade que você vê de praga ou de doença por amostra, você vai tomar a decisão de começar a fazer um controle ou não tem necessidade ainda de gastar tempo, de gastar dinheiro com isso. Só que o manejo integrado de pragas é uma técnica desenvolvida, tá, para grandes áreas, né? Então você faz 40 amostras por hectare, você faz um número que é surreal para a gente, que é pequeno. Então, eu tive que adaptar tudo isso. Então, eu adaptei essa técnica, que é o manejo integrado de pragas e doenças, que é a técnica mais inteligente até hoje para consumo, né, para consumo e utilização de controle, né, químico. Então, eu adaptei para a nossa realidade, fazendo amostragens para pequena área. Então tem tudo lá dentro do sistema da horta produtiva, tá? E que já está pronto, esse sistema já está montado, já tem um curso montado e em breve eu vou lançar aí para quem tiver interessado nesse ensinamento, nesse treinamento, tá bom? Então é isso, gente, para a gente ter essa horta aqui, ó, são esses 5 pilares para conseguir ter comida boa, saudável, gostosa, cheirosa o ano inteiro e evitar o gasto, né? Você economiza muito. Para você ter uma ideia, um pé de alface produzido aqui na minha horta sai menos de R$1. Quanto que você paga aí numa alface orgânica
Qual que é o preço aí na sua cidade? Fala pra mim. Você consegue comprar? Você consegue comprar folhosa, todas as suas hortaliças orgânicas aí na sua cidade? Não tem disponibilidade, né? Que tem cidade que nem tem produtor orgânico assim, que distribui, que vende, que entrega, né? Aí na sua cidade tem? É caro? Cabe dentro do seu orçamento? Pois é, aqui ó, a minha alface orgânica sai a R$1. Se eu fosse comprar todo o alimento da minha família orgânico, né? Sairia bem caro. Então talvez nem sempre seria possível ter essa qualidade de vida, mas quando você produz, fica bem mais barato, então você consegue ter uma qualidade bem melhor na alimentação. Além disso, tem os seus excedentes que você pode vender para custear a sua produção, ou então até gerar uma renda, dependendo da sua área aí, tá? Muito obrigada, espero que vocês comecem a produzir o seu próprio alimento, tá bom? E se livre desses gastos extras e variações de mercado e greve de caminhão. Nada disso importa aqui pra gente, que o nosso tá sempre garantido, ok? Um abraço para vocês.